Olá, que bom que você está de volta aqui para continuarmos o nosso estudo deste grande livro chamado Apocalipse. Hoje é a nossa quinta lição, a nossa última aula, e vamos falar sobre os capítulos 21 e 22 no estudo de hoje. Porém, antes de começarmos o estudo, eu quero revisar um pouquinho o que falamos na última aula. Vimos o capítulo 20 e dividimos o capítulo 20 em três períodos de tempo. O primeiro período é um período de 1000 anos. E vimos duas coisas acontecendo neste período de 1000 anos. A primeira é que Satanás é preso, limitado. Falamos que a prisão de Satanás é algo simbólico, assim como muitas coisas neste livro. Ninguém acredita que um anjo irá acorrentar um dragão enorme e prendê-lo com uma chave, trancá-lo. Não, é algo simbólico, significando limitação. Satanás, agora, durante esse período de tempo, não conseguirá mais enganar as nações. Essa é a sua limitação. Era o que ele estava fazendo durante o livro de Apocalipse inteiro, até este momento. Ele enganou as nações, ele enganou o Império Romano, fazendo com que o Império Romano se tornasse o seu cúmplice nessa história de perseguição aos cristãos. E agora, durante esse período de 1000 anos, ele estaria preso, limitado, não iria mais enganar as nações. Também vimos nesse período de 1000 anos um reinado e respondemos 4 perguntas que nos ajudaram a entender sobre este reinado de 1000 anos. A primeira pergunta foi: quem reina? E vimos que quem está reinando durante esses 1000 anos são as almas, os mártires, aqueles que se mantiveram fiéis a Jesus durante esse tempo de perseguição do Império Romano. A segunda pergunta que respondemos é: onde eles reinam? E vimos que este reinado se dá nos céus. É lá que estão os tronos, é lá que essas almas estão, é lá que Jesus Cristo está. Então, este reinado se dá nos céus. A terceira pergunta que respondemos foi: por que reinam? E vimos que estão felizes, celebrando a grande vitória. Deus havia acabado de derrotar o perseguidor, a primeira e a segunda besta, o Império Romano e o culto ao imperador romano. Então essas almas estão celebrando, elas estão reinando. E a quarta pergunta que respondemos foi: quando reinam? Exatamente quando o Império Romano é destruído. Exatamente quando o perseguidor é destruído, essas almas começam a reinar, celebrando a sua grande vitória. Falamos sobre isso para entendermos que este período de reinado de 1000 anos, vai se dar no céu e não aqui na terra, como muitas pessoas, infelizmente, ensinam de uma maneira errada. Falamos sobre os pré-milenistas, os pós-milenistas e os amilenistas. Pré e pós, para ficar mais fácil, se refere à vinda de Jesus. Então, os
pré-milenistas ensinam que Jesus vem e aí haverá um reinado de 1000 anos na Terra. Os pós-milenistas ensinam que haverá um reinado de 1000 anos na Terra e depois Jesus vem. E os amilenistas não acreditam neste reinado de 1000 anos na Terra. E vimos que o próprio livro nos ensina que não haverá um reinado de 1000 anos na Terra. Esse reinado se dá nos céus. Falamos também sobre o número 1000. É um número simbólico, assim como todos os outros números que vimos no livro de Apocalipse. 1000 significa um número completo. 10 vezes 10 vezes 10 é 1000. Então, 1000 anos é um número completo, não é um número exato, literal, mas é um número simbólico, que significa tanto o aprisionamento de Satanás, quanto este reinado destas almas. Depois falamos de um segundo período de tempo, no capítulo 20, que é um curto período de tempo. Não sabemos muito sobre este curto período de tempo, mas sabemos que neste período Satanás será libertado da sua prisão, ou seja, ele não está mais limitado e ele vai tentar fazer o que ele fazia antes. Ele vai tentar enganar as nações, mas ele não consegue. Deus diz para ele: chega, está feito. E Satanás, o grande dragão, no livro de Apocalipse, é então lançado no lago de fogo, de onde ele não sai mais. É derrotado. Que imagem, que descrição maravilhosa, que grande conforto para aqueles cristãos que estavam sofrendo uma perseguição terrível. Satanás é derrotado. E o terceiro período de tempo que falamos no capítulo 20 é um período de julgamento. Vimos o grande julgamento, onde Deus, sentado em seu trono branco, vai julgar todas as pessoas, você e eu, todas as pessoas. E existem dois tipos de julgamento. Alguns serão julgados de acordo com as suas obras, de acordo com os seus feitos. O DVD da vida dessas pessoas será mostrado. Tudo que aquelas pessoas pensaram, fizeram ou falaram será mostrado. E, infelizmente, estas pessoas também irão para o lago de fogo. Mas existe um outro julgamento, um outro livro, o livro da vida, que Deus tem guardado desde o início. E se o seu nome estiver neste livro, você não é julgado de acordo com os seus atos, os seus feitos, mas sim de acordo com o sangue de Jesus. Jesus, com a sua morte na cruz, limpou os seus pecados. O sangue que ele derramou na cruz limpou os seus pecados. E você, então, não é julgado de acordo com os seus feitos. Se o seu nome estiver no livro da vida, você estará indo para a Nova Jerusalém, os céus. Este lugar que no Evangelho de João, capítulo 14, o próprio Jesus Cristo diz que está preparando este lugar. A grande pergunta que terminamos a última aula foi esta: para onde você quer ir? Para onde você está indo? Para o Lago de Fogo ou para a Nova Jerusalém? Eu espero que todos vocês estejam indo para os céus, mas para isso tem que ter o seu nome escrito no livro da vida. Tem que obedecer a Jesus. Obediência a Jesus é o ponto-chave aqui.
obediência mesmo até a morte. E a recompensa será viver eternamente neste lugar maravilhoso. Pegue a sua Bíblia, abra comigo lá no capítulo 21 de Apocalipse e vamos estudar agora o finalzinho deste livro. Os capítulos 21 e 22 nos ensinam sobre este lugar, chamado de Nova Jerusalém, os céus, o lugar que está sendo preparado para os fiéis, aqueles que obedecem a Jesus. Abre comigo então em Apocalipse 21 e vamos estudar os capítulos 21 e 22. Estes capítulos 21 e 22, nos mostram, nos ensinam o que acontece com aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. João vê um retrato de como será a vida destas pessoas no céu. Nos capítulos 21 e 22, João então vê um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Versículo 1 do capítulo 21. João viu também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Versículo 2 do capítulo 21. Por que fala descia? Descia no sentido desta cidade ser agora visível aos olhos de João. Deus quer que ele a veja, para que ele possa a descrever para todos aqueles fiéis, obedientes. João vai contar então o que ele está vendo dentro desta cidade. Ele quer que todos saibam como é viver dentro desta cidade. Ele quer que aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida possam ter a esperança de um dia chegarem a esta cidade. É uma descrição maravilhosa deste lugar para onde esses mártires, os fiéis, eu e você, se tivermos o nosso nome escrito no livro da vida, iremos. Vamos ver então a descrição desta cidade. João diz que aqueles que estão nesta cidade têm um relacionamento muito especial com Deus. Olha só que bonito. Verão a Deus face a face. Dá para imaginar isso? Dá para imaginar vendo o nosso Deus, esse Deus maravilhoso, poderoso, face a face, nesta cidade. Isso vai acontecer. Também diz que Deus será o Deus deles e eles serão o seu povo, o povo de Deus. Deus vai habitar no mesmo lugar em que eles estarão, no mesmo lugar. João diz também que nesta cidade não haverá mais dor, sofrimento e lágrimas. Todas as coisas tristes e desagradáveis não estarão lá nesta cidade. Imagina você estando lá,
no meio desta perseguição terrível e recebendo uma carta dizendo que se você se mantivesse fiel até o fim, você iria morar nos céus, onde não haveria mais dor, sofrimento e lágrimas. Imagina quanta dor aqueles cristãos não estavam sentindo. Muitos dos seus parentes, marido, esposa, filhos, pais, já haviam morrido por causa da perseguição. Quanta dor eles não estavam passando, quanto sofrimento, quanta lágrima derramada. E neste novo local não haveria nem dor, nem sofrimento, nem lágrima. João descreve a cidade. E ele diz que essa cidade é um cubo perfeito. Olha só que interessante. Comprimento, largura e altura iguais. 2.200 quilômetros. Olha, é bastante, não é? Se você pensa numa distância da cidade aonde você está, calcula 2.200 quilômetros de distância. Esta é a largura, o comprimento e a altura desta cidade. Imagina 2.200 quilômetros de altura. Que cidade fantástica João está descrevendo. Ele diz também que nesta cidade havia 12 camadas de fundação. Quando você vai construir uma casa, você precisa de uma fundação sólida, uma fundação firme para esta casa aguentar. Imagina 12 camadas de fundação. Que cidade fantástica! Uma cidade firme, dá a ideia de firmeza, de duração, que nada poderia fazer com que essa cidade caísse. Nós acabamos de ver nessa história que a cidade de Roma havia sido abalada com terremotos. Muitas casas, muitos palácios, muitos prédios grandes, com certeza haviam caído no chão. Mas esta cidade tem 12 camadas de fundação. Ela não vai cair. E o mais interessante é que cada uma destas camadas era feita de uma pedra preciosa. Imagina isso. Você não vê a fundação da sua casa, ela está escondida. Imagina você usar pedras preciosas para uma fundação. 12 camadas, e cada uma dessas camadas feita de uma pedra preciosa. Ao redor desta cidade havia também um muro de coloração vermelha. E este muro tinha 65 metros de espessura. Olha, é largo, é espesso este muro. Dá um sentido de proteção, não é mesmo? Quem é que consegue atravessar um muro com 65 metros de espessura? Em cada lado deste muro, 4 lados, existiam 3 portas em cada lado. E cada porta era uma pérola enorme. Imagina o tamanho desta pérola para servir de porta de entrada
João está descrevendo uma cidade fantástica, uma cidade maravilhosa. E é neste local que aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida vão morar para sempre com Deus. Em cada uma dessas portas havia um anjo, e essas portas estavam sempre abertas, nunca fechavam. As ruas desta cidade eram de ouro puro. Olha que descrição fantástica. Eu não sei sobre você, mas eu jamais iria imaginar, mesmo tentando agora, imaginar a avenida principal do centro da cidade onde eu moro ser feita de ouro. Em primeiro lugar, acho que não iria durar muito tempo, não é? Alguém iria achar algum jeito de roubar o ouro. Mas olha que ideia, que descrição desta cidade. As ruas são feitas de ouro. Que maravilha será esta cidade! Não existia também sol nesta cidade, porque Deus mesmo e o seu Filho são a luz da cidade. Não existia templo nesta cidade, porque agora as pessoas tinham acesso direto a Deus e ao seu Filho Jesus. Havia um lindo rio saindo do trono de Deus. Em cada lado deste rio existiam árvores que são chamadas de árvores da vida. E estas árvores davam fruto. Em cada mês, um fruto diferente. Olha que interessante o que nós estamos vendo. João está descrevendo a cidade santa, os céus, o lugar para onde aqueles que têm o seu nome no livro da vida estarão indo. Aqueles que são obedientes a Jesus, aqueles que não vão se ajoelhar perante qualquer imagem, não vão ser idólatras, mas vão ser obedientes somente a Jesus. Olha que descrição fantástica. Ruas de ouro, sem dor, sem lágrimas, sem sofrimento, um muro muito espesso, uma cidade enorme, sem a necessidade do sol, sem a necessidade de um templo. O trono de Deus está neste local. Aonde que na nossa história nós encontramos o trono de Deus? Nos céus. Esta não é uma descrição de um local aqui na terra, mas sim de um local nos céus. É importante olharmos para este retrato e notarmos qual é o seu verdadeiro significado. Existem 4 grandes verdades dessa história, deste local que acabamos de ver. 4 grandes verdades que emanam deste retrato. Se conseguirmos enxergar estas verdades, nós teremos uma ótima ideia de como será o céu. Como será o céu para aqueles que têm o seu nome escritos no livro da vida. Essas verdades têm algo a ver com perfeição.
E eu quero agora, por alguns minutos, mostrar 4 verdades que têm a ver com perfeição, de acordo com essa descrição desta grande cidade. A primeira ideia que nós vemos aqui é a ideia de irmandade perfeita. Irmandade perfeita. Como será que deve ser estar ao lado de Deus? Como será que deve ser estar ao lado de Jesus Cristo? Como será que deve ser estar ao lado do Espírito Santo? Como será que deve ser estar ao lado de todos os salvos? Nós vamos ver Deus face a face. Nós vamos estar junto com todos os salvos de todas as gerações, junto com Davi, junto com Abraão, junto com Isaías, junto com Paulo, junto com Pedro, junto com nossas famílias que já foram, junto com pessoas que conhecemos e amamos. Não será maravilhoso estar com estas pessoas? Ah, com certeza sim. Aqui na Terra, a nossa irmandade já é muito boa. Muitas pessoas até dizem que a igreja é um pedacinho do céu. Aqui a nossa irmandade já é boa, mas nem se compara com a irmandade que teremos no céu. Nada, nada vai nos separar daqueles que amamos. Aqui nessa terra, a morte nos separa daqueles que amamos. Pensa naqueles que estão sofrendo essa perseguição. A separação, muitas vezes repentina, rápida, dos seus parentes queridos que morreram. Mas nesse local, nesta cidade, nada vai nos separar daqueles que amamos. Estaremos juntos nesta irmandade perfeita por toda a eternidade. Estaremos juntos com as pessoas boas e nenhuma pessoa má vai estar lá neste local. Não vamos mais precisar conviver com aqueles que roubam, mentem e matam. A primeira ideia dessa descrição desta cidade é a ideia de uma irmandade perfeita. A segunda ideia que emana deste quadro é uma proteção perfeita. Uma proteção perfeita. Tem um significado para nós, a palavra proteção, mas tem um significado muito mais especial para aqueles que estavam sofrendo esta terrível perseguição. Eles estavam expostos às crueldades do Império Romano. Não tinham nenhum tipo de proteção. O Império Romano, os soldados do imperador, podiam entrar a qualquer momento em suas casas, em seus lares, e levar os seus entes queridos, ou matá-los na sua frente. Não tinham
nenhuma proteção. Esta cidade, como já vimos, tinha a forma de um cubo, uma cidade perfeita, sugerindo que ninguém poderia penetrá-la. Uma proteção perfeita. Vimos também que esta cidade tinha 12 camadas de fundação. Não é possível fazer esta cidade tremer. Não iria cair se um terremoto a abalasse, como vai fazer com a cidade de Roma. Nós já vimos isso nessa história. E os cristãos que estão lendo sobre isso, quando a cidade de Roma caísse, e lembra que terremotos eram uma das maneiras que Deus havia de trazer para destruir a cidade. E quando os cristãos estão lendo isso, eles iriam se lembrar desta proteção perfeita, 12 camadas de fundação. Esta cidade também tinha um muro alto e largo, sugerindo que ninguém poderia atacá-la. Todas essas coisas sugerem que Deus vai dar proteção perfeita ao seu povo. Nada vai conseguir entrar nessa cidade e machucar o povo de Deus. Nada. A terceira ideia que emana deste quadro, dessa descrição da cidade, é uma provisão perfeita. Uma provisão perfeita. Tudo o que necessitamos será providenciado. Tudo. Deus e o Filho serão a luz. Não haverá noite nesta cidade. Havia um rio maravilhoso saindo do trono de Deus. Havia a árvore da vida para matar a fome das pessoas. Na cidade havia ruas de ouro, um lugar maravilhoso. Deus vai tomar conta de todas as nossas necessidades. Provisão perfeita. E a quarta ideia, que emana dessa descrição maravilhosa deste local, desta cidade, é alegria perfeita. Alegria perfeita. Não haverá lágrimas nos céus. Não haverá nenhum tipo de sofrimento no céu. Todas as coisas que são difíceis para você e para mim, aqui nesta terra, não existirão nos céus. Que maravilha! Que imagem fantástica que Jesus está querendo dar à sua igreja, aos descendentes da mulher, aos cristãos. Se ficarmos fiéis, olha o que nos espera no céu. Alegria perfeita. Não haverá doença no céu. Não haverá morte. Já pensou nisso? Um local onde a morte não existe, porque Jesus venceu a morte. Lemos um texto na última aula, em 1 Coríntios capítulo 15, dizendo que o último inimigo a ser vencido é a morte. Jesus venceu a morte. E neste local, no céu, não haverá morte, não haverá doenças. Que local maravilhoso! Não haverá espinhos
nas ruas do céu. Deus quer transmitir, em primeiro lugar, aqueles cristãos naquela época que estão passando por um sofrimento terrível, que se ficassem fiéis, teriam uma alegria perfeita. E esta ideia é a mesma para você e para mim hoje. Se nós ficarmos fiéis a Jesus, se obedecermos a sua palavra, isso se encontra no Novo Testamento, nós um dia vamos chegar neste local, onde teremos alegria perfeita. Tudo no céu será perfeito. Por que será que Deus está nos dando este retrato? Por que será que Deus quer comunicar sobre esta cidade para você e para mim? Por que será que Deus quer nos dar este retrato? Um retrato de irmandade perfeita. Um retrato de proteção perfeita. Um retrato de provisão perfeita. E um retrato de alegria perfeita. Irmandade, proteção, provisão e alegria perfeitas no céu. Por que será que Deus quer nos dar este retrato? Com certeza, para nos dar esperança. Esperança. Deus quer que saibamos o que nos espera nos céus. Deus quer que saibamos o que está à espera do seu povo. Esperança. Nós temos o costume de falar que a esperança é a última que morre. Eu quero dizer para você hoje que a minha esperança ressuscitou depois de 3 dias. A minha esperança ressuscitou depois de 3 dias. Deus quer nos dar este retrato para que tenhamos esperança, para que nós saibamos o que está nos esperando. Ele quer que nós sejamos mais fortes, porque temos um conhecimento do lugar para onde estamos indo. Quando passamos por dificuldades em nossas vidas, Deus quer que pensemos neste lugar que está sendo preparado e não desistir. Quando você ou eu passarmos por dificuldades nesta vida, e vamos passar, já passamos, talvez estamos passando neste momento, mas vamos passar. Deus quer que você e eu lembremos que quando passarmos por dificuldades, se não desistirmos, olha o lugar que nos está esperando. Que grande esperança Deus está dando para o seu povo. Precisamos guardar este retrato maravilhoso dos céus em nossa mente, em todos os momentos da nossa vida. Leia o capítulo 21 e o capítulo 22.
todos os dias da sua vida. E você vai ter viva na sua mente este quadro, esta imagem que Deus está dando para que nós tenhamos esperança nesta cidade, neste local que está sendo preparado por Jesus. Vamos ter irmandade perfeita. Vamos ter proteção perfeita. Vamos ter provisão perfeita. E vamos ter alegria perfeita. Existe uma esperança. E Deus quer nos dar esta esperança. Leia os capítulos 21 e 22, todos os dias. E você vai ser lembrado, você vai ser lembrada deste local maravilhoso que Jesus está preparando para você e para mim, desde que nós sejamos fiéis a Ele, desde que obedeçamos os seus mandamentos. Que figura maravilhosa, que quadro maravilhoso que Deus está nos dando. Pense naqueles cristãos no primeiro, segundo e terceiro séculos que estavam passando por um sofrimento terrível, uma perseguição terrível, e talvez estivessem pensando: será que vale a pena? Será que tudo isto vale a pena? Ah, vale a pena. Olha o lugar que Jesus está preparando. Vale a pena. Vamos ser fiéis até o fim. Não importa a dificuldade, não importa a perseguição, olha o lugar em que vamos morar para sempre. Vale a pena sim. Quando passarmos por dificuldades, vamos lembrar desta esperança que Deus está nos dando. Vale a pena sim. Tem mais uma coisa que precisamos estudar nestes dois capítulos, 21 e 22, que falam sobre o céu, sobre este novo local, a Nova Jerusalém, este local santo, a cidade santa que está sendo preparada. A primeira coisa que precisamos conhecer sobre o céu é quem não vai entrar e quem vai entrar. A próxima coisa, então, depois de vermos esse quadro maravilhoso sendo descrito, nós precisamos ter um entendimento de quem não vai entrar e de quem vai entrar no céu. Vamos falar primeiro sobre quem não vai entrar. Apocalipse capítulo 21, versículo 8, traz uma descrição daqueles que não vão entrar nos céus. E dentro dessa descrição existem os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, aqueles que cometem imoralidade sexual, aqueles que praticam feitiçarias, os idólatras e todos os mentirosos. Quantas dessas características aqui no versículo 8 seriam
imediatamente relacionadas ao Império Romano, ao perseguidor, todas estas. E esta aqui não é uma lista total. Quem não vai entrar no céu não está limitado a esta lista. Existem outros locais da palavra de Deus que adicionam a esta lista aqui, em Apocalipse 21, versículo 8, de quem não vai entrar nos céus. Mas essa lista mostra a relação destas pessoas com o Império Romano. Olha só cada uma dessas listas, dessas pessoas aqui mencionadas no versículo 8. Os covardes. Ah, com certeza. Está falando sobre aqueles cristãos que, infelizmente, se ajoelharam em frente à estátua do imperador, que, infelizmente, disseram que o imperador é Deus, que, infelizmente, cultuaram a sua imagem. São covardes. Estes não vão entrar no céu. Os incrédulos, aqueles que não têm fé, aqueles que não acreditam em Deus, que não acreditam em Jesus, estes não vão entrar no céu. Os depravados. Pensa na imoralidade do Império Romano. Você se lembra? Uma das causas de destruição do império foi algo interno, a imoralidade, a corrupção, a depravação do Império Romano. Os romanos eram depravados e pessoas assim não vão entrar no céu. Os assassinos, com certeza. Aqueles soldados romanos que estavam entrando dentro das casas dos cristãos e matando os filhos destes cristãos na frente deles, matando as esposas, os maridos, os pais, arrastando cristãos para dentro dos jogos romanos, dos coliseus, e fazendo com que brigassem com animais, arrastando seus corpos pelo meio da cidade, amarrados nas carroças, jogando óleo em seus corpos e incendiando os seus corpos. Assassinos, sim, estes não vão entrar nos céus. Os que cometem imoralidade sexual. De novo, todo o Império Romano, nos seus atos de depravação, de imoralidade sexual, adultérios e outras coisas que podemos pensar aqui quando fala imoralidade sexual. Estes não vão entrar nos céus. Os que praticam feitiçarias, com certeza, dentro do Império Romano, existiam os seus feiticeiros, os magos, os astrólogos. Deus está dizendo que neste lugar, nesta cidade, os feiticeiros não vão entrar. Os idólatras, de novo, fácil da gente entender, todos aqueles que estavam adorando ao imperador são idólatras. Qualquer coisa que tira a adoração do nosso Deus é idolatria. E aqueles naquela época estavam adorando o imperador como se fosse um Deus. Idólatras não vão entrar neste lugar. E todos os mentirosos, todos aqueles que estavam mentindo, lembra o que o dragão estava fazendo?
enganando as nações, mentindo. Os mentirosos não vão entrar neste lugar que Jesus está preparando. Todos esses aqui nessa lista. E lembra, essa não é uma lista exaustiva. Não são somente estes, mas estes têm a ver com este momento, com o Império Romano. Todos esses não vão entrar nos céus. Quem vai entrar agora? Aqui nós temos uma lista. Você tem várias passagens bíblicas no capítulo 21 e no 22, somente nesses dois capítulos, que dizem quem irá entrar no reino dos céus. Olha comigo estes versículos. Pegue a sua Bíblia, abra lá no capítulo 21 e veja estas passagens comigo. A primeira delas está lá no capítulo 21, versículo 7. Olha o que diz o texto. Capítulo 21, versículo 7. O vencedor herdará tudo isto. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. O vencedor. Quem seria este vencedor? Nós estamos falando sobre eles durante toda esta história do livro de Apocalipse. Os mártires, as almas debaixo do altar, que agora receberam uma roupa branca, estão acompanhando o Cordeiro, Jesus, por todo lugar. Estão cantando hinos, aleluia, aleluia. Participaram daquela guerra, o Armagedon, se lembra? Junto com Jesus, o cavaleiro no cavalo branco. E eles também montados em cavalos brancos. Venceram a primeira e a segunda besta. O vencedor, aquele que se mantiver fiel, este vai entrar neste lugar. Olha o próximo versículo, capítulo 21, versículo 27. Leia esse texto comigo. A passagem diz o seguinte: nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Quem vai entrar no céu? Aqueles cujos nomes estão inscritos no livro da vida. Você tem certeza que o seu nome está inscrito neste livro? Quem tem o seu nome inscrito no livro da vida vai entrar nos céus. Próximo versículo, capítulo 22, versículo 3. Leia este versículo comigo. 22, versículo 3, diz o seguinte: já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Quem vai entrar nessa cidade? Os servos, aqueles que estão servindo a Deus e ao Cordeiro, aqueles que passaram a sua vida servindo, obedecendo a Deus. Estes vão entrar nos céus. Próxima passagem você tem aí. Olha o capítulo 22, versículo 14. Capítulo 22, versículo 14 diz o seguinte: felizes os que lavam as suas vestes
e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Quem mais vai estar no céu? Aqueles que lavam as suas vestes, os que se tornaram limpos no sangue do Cordeiro, aqueles cujas vestes foram lavadas no sangue de Jesus. Estes vão entrar dentro desta cidade. Quem mais vai estar lá? Olha o capítulo 22, versículo 17. Leia comigo este versículo. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Quem mais vai estar nos céus? De acordo com o capítulo 22, versículo 17, aquele que tiver sede. Aquele que tiver sede. E este tipo de sede é o tipo de sede pela palavra de Deus. É aquela sede que, se você não tomar água, você vai morrer. Sede por fazer a vontade de Deus. Estes vão entrar. E aqui no versículo 17 também, quem quiser. Eu acho tão interessante essas palavras. Quem quiser. Mas não basta somente querer. Tem que querer obedecer. Tem que querer fazer a vontade de Deus. Mas o céu está preparado para todos, para quem quiser. Não precisa ser rico, a sua conta bancária não vai ser uma garantia de ingresso aos céus. Não precisa ser bonito. A sua beleza física, a sua aparência física, não é uma garantia de ingresso nos céus. Não precisa ser famoso. O tanto de pessoas que conhecem você, o tanto de pessoas que estão na sua lista, que seguem você nas redes sociais, isto não é garantia de ingresso nos céus. Não precisa ser inteligente. Não tem que ter uma educação formal. Não precisa saber várias línguas. Não precisa ser rico. Não precisa ser bonito. Não precisa ser famoso. Não precisa ser inteligente. Tudo o que o mundo coloca em primeiro lugar não é necessário para entrar nesta cidade. Precisa querer estar lá. Quem quiser. E querer significa querer obedecer. Querer fazer a vontade de Deus até o fim. Estes vão estar no céu. O céu está disponível a todos. A escolha é nossa, sua e minha. O céu está disponível a todos. Eu quero encorajar a você que está estudando o livro de Apocalipse neste momento. Você. Eu quero encorajar a você. Quero encorajar que você deixe
este retrato que acabamos de estudar, nos capítulos 21 e 22, este retrato dos céus, a motivá-la a querer estar para sempre junto de Deus, junto de Jesus, junto do Espírito Santo, junto com todos aqueles que já foram. Eu quero que este quadro que acabamos de estudar, essa cidade maravilhosa, este retrato dos céus, esta esperança, motive você a estar, a querer estar para sempre junto com Deus. Eu quero encorajar a você que está estudando o livro neste momento a servir a Deus com fidelidade, a andar sempre em seus caminhos, a permanecer em sua companhia, sempre, a contar esta história para todas as pessoas. Se você fizer isto, se você servir a Deus com fidelidade, se você andar sempre, diariamente em seus caminhos, se você permanecer em sua companhia e se você contar a história de Jesus para as outras pessoas, você e estas outras pessoas estarão nos céus, neste lugar que acabamos de estudar. Eu quero encorajar você a obedecer a Jesus, a ser um servo, uma serva fiel até o fim. E aí, vamos estar juntos neste local. Um dia, estaremos todos juntos nessa nova cidade, nesta nova Jerusalém, nesta cidade santa, nos céus, para todo o sempre. Se você permanecer fiel, se você obedecer a Jesus, você vai estar nesta cidade. Que grande esperança eu e você temos de passarmos por dificuldades em nossas vidas com fidelidade, com obediência. Talvez você não vá sofrer o tanto quanto os cristãos do primeiro, segundo e terceiro século sofreram. É muito provável que não. Mas não importa. O sofrimento é individual. E hoje nós sofremos. Sofremos por Jesus. A mensagem deste livro é uma mensagem de fidelidade, de obediência, de encorajamento. Não importa a dificuldade da sua e da minha vida, precisamos permanecer fiéis a Deus. E se fizermos isto, Deus está nos mostrando, no final deste livro maravilhoso, este retrato, esta imagem dos céus, um lugar aonde só vai existir perfeição,
irmandade perfeita, proteção perfeita, provisão perfeita e alegria perfeita. Você não quer estar num lugar assim? Eu tenho certeza que sim. Eu quero. Então, o que é que nós temos que fazer? Obedecer. Ser fiel até o fim. Lembra uma das cartas, no comecinho deste livro, lá no capítulo 2, versículo 10. Seja fiel até a morte, e eu vou te dar a coroa da vida. Jesus dizendo para a sua igreja: sejam fiéis, mesmo que isto cause a sua morte física, e vocês receberão a coroa da vida. Vão morar num lugar como este, um lugar fantástico, maravilhoso, junto com todos aqueles que morreram fiéis em Jesus. Deus ama e cuida dos seus filhos e filhas. A grande mensagem deste livro, do livro de Apocalipse, é esta: vamos todos vencer com Jesus. Vamos todos vencer com Jesus. A grande mensagem para você e para mim é simples, mas poderosa. Do lado de Jesus, nós vamos vencer. Se estamos dentro da sua palavra, se somos fiéis, se estamos obedecendo aos seus mandamentos, nós, você e eu, vamos vencer com Jesus. Pense de novo naqueles cristãos do primeiro, do segundo e do terceiro séculos. Pense nas grandes dificuldades que eles estavam passando, nas perseguições, o Império Romano entrando nas casas dos cristãos, trazendo uma imagem do imperador, olhando para você como o chefe da casa e dizendo: se você não se ajoelhar agora, seus filhos vão morrer. Pense nisso. E pense nesse grande encorajamento que este livro estava trazendo para aqueles cristãos. Mesmo que morressem fisicamente, estariam para sempre com Deus, nesta cidade fantástica. A grande lição para você e para mim, neste estudo, é esta: vamos todos vencer com Jesus. Vamos todos vencer com Jesus. Eu espero que agora você tenha um melhor entendimento sobre este livro. Talvez você começou o estudo assustado, com medo de virar as páginas do livro de Apocalipse e sair voando das páginas um dragão, bestas, rãs. Muita gente é assim, não é? E talvez você tenha sido uma dessas pessoas. Mas agora, eu espero que você tenha um melhor entendimento sobre este livro maravilhoso da Palavra de Deus. Um livro de conforto,
um livro de encorajamento, um livro que nos assegura que, se formos fiéis a Deus, não importa as dificuldades que passemos, mas se formos fiéis a Deus, vamos morar nesta cidade. Deus abençoe você nos seus estudos da palavra de Deus. Deus te abençoe na sua fidelidade a Ele, na sua obediência a Jesus. E se você assim o fizer, a mensagem do livro é para você. Você vai vencer com Jesus. Deus abençoe você. Amém.